Então, meu amigo, sabe aquela montanha de dinheiro, aquela montanha gigantesca de dinheiro que o Estado desperdiça todos os anos em educação? Uma montanha que só faz crescer, principalmente com esse arcabouço fiscal que é uma tragédia completa? Pois é, essa montanha é completamente inútil. Dá uma olhada nisso aqui. O analfabetismo funcional atinge 29% dos brasileiros e esse índice não muda, não evolui, não melhora desde 2018. Bem antes da pandemia, portanto, obviamente esse período ajudou a piorar o que já estava ruim, mas cadê a evolução? Trilhões de reais gastos nessa área e nada muda nesse sentido. E eu falo para você, para mim isso aqui é pouco. Eu duvido que é só isso aqui do povo brasileiro que é analfabeto funcional. Praticamente um a cada três, eu diria que é mais, talvez a metade da população brasileira, se não mais do que isso, porque realmente o nível de conhecimento, de compreensão, de cognição do brasileiro é uma coisa vergonhosa e a cada centavo que o Estado gasta na área da educação, pior essa situação se torna. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. É um número triste, tá? Não vou comemorar, rir, debochar desse número, é uma coisa realmente triste. Não ter compreensão, domínio do próprio idioma é uma limitação muito grande no desenvolvimento de cada pessoa, essa é a verdade. Agora, eu falo logo de início e explico por quê, que eu acho que esse número é subestimado. 29% só é muita coisa, é claro, conforme eu disse, quase um em cada três brasileiros, mas 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Depende de qual é o critério para determinar isso aqui. Tem um ou outro critério de fato que é considerado aqui, mas eu acho que o sarrafo é muito baixo nesse sentido. E é um dos pontos que ajuda a compreender por que o brasileiro não amadurece a sua mentalidade política, por exemplo, para compreender o papel danoso do Estado. É porque realmente falta compreensão da realidade, capacidade de ler, de ligar fatos, a causa e efeito e coisas do tipo. Imagine, então 71% da população brasileira é alfabetizada, de fato, consegue ler, consegue interpretar. Você acha que 71% da população brasileira tem conhecimento econômico suficiente para você ter uma base, para você conseguir lidar com aspectos econômicos, falar de taxa de juros, falar de inflação, falar de dívida pública, falar de orçamento, falar de investimentos? É claro que não, esse percentual é muito menor. O brasileiro acha que bet, que aposta esportiva é investimento. Então, meu amigo, a situação é completamente diferente. Mas ainda levando em consideração esses números, a coisa é muito grave. Não há o que se dizer a esse respeito que não seja isso, reconhecer o problema absurdo em que o Brasil está. Isso aqui faz parte do indicador do alfabetismo funcional, é um índice que é avaliado de vez em quando aí, e são dados de 2025, então são bem atualizados. Um terço da população entre 15 e 64 anos de idade, o pessoal que é considerado nesse sentido. Porque, caramba, com 15 anos, espera-se que a pessoa tenha uma capacidade de leitura, de compreensão de textos, de análise de gráfico, que seja razoável, pelo menos. Eu tinha muito antes disso. Eu já lia livros, sei lá, com 7 anos. Então, eu acho até absurdo 15 anos não ser capaz de compreender coisas dessa forma, mas enfim. O que esse INAF, esse indicador aqui, avalia é habilidades básicas, tá? Habilidades básicas com leitura, escrita, matemática e resolução de problemas do cotidiano. Lembrando que o analfabetismo funcional não é ser analfabeto de fato, de nem conseguir assinar o próprio nome. Não, são pessoas que sabem ler, que sabem escrever, que sabem fazer cálculos simples, mas têm dificuldade com raciocínio lógico, com interpretação de texto e, principalmente, é claro, no caso do Brasil, com planejamento financeiro, o que nos explica bastante coisa de fato. E bem, de acordo com esses números aqui, com esse relatório, 36% dos brasileiros têm alfabetismo elementar, 25% compõem o grupo intermediário e só 10% da população brasileira entre 15 e 64 anos tem
o nível proficiente de alfabetização. É impressionante, de fato, isso aí, meu amigo. Realmente uma coisa bastante absurda, eu diria, nesse sentido. Então, aqui tem os dados relacionados à evolução desse número aqui, e veja que a questão do rudimentar, que eu imagino que seja 2018, aqui, né, analfabeto funcional. Veja que esse número não apenas não evoluiu desde 2018, ele piorou no período petista. Olha aqui, tudo bem que caiu bastante na época do Lula, no começo aqui, que eu desconfio que foi mudança de metodologia, mas veja que estagnou por completo ainda no governo Lula e não se recuperou desde então. Nós nunca voltamos aos patamares de 2011, por exemplo, no início do governo da Dilma Rousseff. Então, é uma piora observada num cenário que já estava muito ruim, de fato. E isso aqui, inclusive, se aplica tanto no meio digital, obviamente, quanto no meio físico. A realidade é essa, você usa celular o tempo todo, até quem tem pouquíssima instrução, até analfabeto usa celular. Usa o WhatsApp, acredite ou não, com áudio apenas, mas usa. Então, tem que ser mensurado nesse sentido também. E aí nós temos dados referentes a outros segmentos, a alguns segmentos da população que também são alarmantes. Então veja aqui, por exemplo, que você tem os dados, o alfabetismo absoluto é de 7% da população, mas enfim, considerando a parcela mais jovem, os analfabetos funcionais são mais numerosos na população entre 40 e 64 anos, são 65%. 2 em cada 3 brasileiros com idade entre 40 e 64 anos são analfabetos funcionais. Mas olha só, nos jovens de 15 a gente considerar que de 15 a 40 anos, 17% da população é composta por analfabetos funcionais. É quase 1 em cada 5. Lembrando que tem outros níveis de alfabetização elementar, né? A plena alfabetização é uma faixa muito pequena da população. Não apenas isso, também tem a questão aqui, obviamente, da situação da pandemia, que eles colocam aqui, obviamente tem que ser mencionado, mas dá uma olhada nisso aqui. 17% dos que concluíram o ensino médio ainda estão no analfabetismo funcional. Como se formaram no ensino médio é uma grande questão. E piora, olha aqui, ó, 12% dos que concluíram o ensino superior são analfabetos funcionais. Como diabos, primeiro, uma pessoa nessa condição entra na faculdade e como ela conclui a faculdade com esse tipo de incapacidade de compreender textos, de interpretar, de fazer raciocínio lógico. Não tem como uma pessoa sobreviver 4 anos no ambiente acadêmico com esse tipo de capacitação de leitura, de cálculos, enfim. O que nos mostra, mais do que, nos dá uma realidade mais do que a respeito do povo brasileiro, do ensino superior brasileiro, da falta de qualidade, porque até analfabetos funcionais entram na faculdade e saem formados dela. É impressionante, um número muito triste, sem sombra de dúvidas, e que não está evoluindo, não muda absolutamente. Veja, né? Perceba aqui a proficiência, olha, não sai disso aqui. Aliás, né, caiu bastante lá na época da Dilma Rousseff, inclusive, mas os números hoje de proficiência são piores do que em 2018. Então veja que o Estado gasta fortunas, montanhas de dinheiro para tentar criar, supostamente, para educar a população, dar uma educação melhor, capacitar mais o povo brasileiro, e é esse tipo de resultado que nós temos. Passou da hora de condenar esse negócio de educação estatal a uma página, uma nota triste de rodapé na história do Brasil e dar liberdade para o setor estatal, o setor privado de educação. Deu errado, acabou, não funcionou, beleza, tentaram, não deu certo, esquece isso, acaba com a educação estatal, acaba com o MEC, porque os resultados são pavorosos. Pois é, meu amigo, se você já conhece o meu trabalho, se você já acompanha o meu canal, isso aqui não é notícia nova para você. Uma análise que o pessoal lá do Wall Street Journal fez a respeito da economia chinesa. Ou melhor, da falta de transparência da economia chinesa. Quem poderia imaginar, não é mesmo, que um país comunista, com um governo comunista que persegue qualquer tipo de opositor,
qualquer informação dissonante daquela tida como oficial pelo partido, quem poderia imaginar que os dados, os números oferecidos por esse governo não são realistas? E, meu amigo, é claro que os números reais, os efetivos, que a gente não tem acesso plenamente, são conjecturas, são aproximações, mostram um cenário econômico muito, mas muito ruim para a China. A crise já pode ter começado há algum tempo por lá e a situação está cada vez mais complicada. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, aqui uma reportagem da Revista Oeste, mas repercutindo a notícia que saiu, um editorial que saiu lá no Wall Street Journal, fazendo uma análise a respeito da economia da China. Por quê? Muitas coisas têm acontecido. Alguns números são apresentados, mas inúmeros indicadores, na verdade centenas de indicadores econômicos, pararam de ser divulgados pelo governo. E convenhamos, não precisa ser nenhum gênio para saber que se esses números fossem bons, se eles fossem positivos, o governo continuaria divulgando. Isso faz bem para a propaganda, para a imagem do governo. E pode ter certeza, não importa se o governo tem militares, se o governo tem um exército a seu favor, o governo precisa de propaganda para se manter. Quanto mais ditatorial, quanto mais centralizador é um governo, mais propaganda ele necessita. Pensa lá na Alemanha bigodista, que vivia e sobrevivia o governo naturalmente de propaganda, do Ministério da Propaganda lá do Goebbels. Na China comunista, na China do Xi Jinping, a coisa não é diferente. Olha aqui no Brasil, o governo Lula tenta sobreviver à base de marketing, à base de propaganda, à base do Sidônio Palmeira. Então, os números, quando favoráveis, são prontamente apresentados. Se eles são omitidos, é porque a realidade não é nada agradável. Então, veja que vários indicadores muito importantes, como vendas de terrenos, investimentos estrangeiros, taxa de desemprego, dados de cremações, meu amigo, olha aonde que a coisa vai. E até a produção de molho de soja são omitidos atualmente pelas estatísticas oficiais. E não tem explicação para isso. As autoridades não explicam, não justificam a omissão desses dados. O que causa, obviamente, um problema para a avaliação do desenvolvimento econômico da China por observadores externos. Por quê? Se um cara quiser confrontar os dados oficiais do governo, por exemplo, o crescimento do PIB, ele pode pegar uma série de outros indicadores, analisar isso e chegar a alguma conclusão. Se os dados são realistas, a informação do PIB é realista, é exagerada, está subestimada, por que não? Então isso dá transparência para os números oficiais do governo. Quando você tem critérios para fazer uma apuração própria, para fazer uma auditoria, vamos colocar assim, desses dados, você acaba concedendo àquele país mais transparência do ponto de vista econômico, coisa que não tem na China, obviamente. Então, quais são as alternativas para os observadores estrangeiros para tentar buscar a verdade da economia chinesa? Fontes alternativas, por exemplo, imagens de satélite, consumo de energia elétrica, que é uma coisa extremamente importante, um dado fundamental para medir o crescimento econômico, bilheteria de cinemas e até postagens nas redes sociais. Pois é, meu amigo, até isso o pessoal tem que recorrer para tentar extrair alguma coisa da muito nebulosa, da muito cabulosa economia chinesa. Então veja aqui que um desses especialistas falou ao Wall Street Journal que ele mede a atividade do setor de serviços, olha só, por meio de notícias sobre donos de academias e salões de beleza que fecham de repente e fogem com o dinheiro da mensalidade dos seus alunos, dos seus clientes. Pois é, isso acontece de fato. E aí, meu amigo, a partir disso, o analista, o especialista aqui, tenta tirar as conclusões a respeito do crescimento do setor de serviços, nesse caso específico. Então veja que vários problemas relacionados à repressão de análises independentes são medidas também lá na China. Por exemplo, aqui o caso do senhor
Gao Shanwen, que é economista de uma empresa estatal, falou o seguinte, lá nos Estados Unidos, falou que o crescimento da China talvez tenha sido de 2% nos últimos anos e não se sabe qual é o número verdadeiro. E bem, ele foi punido com a proibição de falar publicamente por tempo indeterminado. Sabe-se lá se essa proibição de falar talvez não é uma proibição de respirar? Não sei, vindo da China eu não duvido nada. Então, você certamente sabe, o crescimento econômico chinês, de acordo com dados oficiais para lá de questionáveis, foi de 5%, que coincidentemente é exatamente a promessa que o Partido Comunista Chinês fez de crescimento econômico. Que maravilha, que coisa impressionante, cresceu exatamente o que falou que ia crescer, um governo que cumpre o que é prometido. De fato, acredita quem quer nessa lorota. Obviamente, ninguém confia nesses dados. Então, o pessoal do Goldman Sachs calculou um crescimento de 3,7% no ano, muito menos do que o governo afirmou. O pessoal aqui do Rodion Group estimou 2,4%, metade do que o governo afirmou. E veja como as expectativas, as estimativas variam muito, o que mostra que não há qualquer tipo de certeza. Aliás, só há uma certeza, que os dados estatais são falsos e superestimados. Isso aí já é esperado de maneira geral. Para você ver a forma como os dados oficiais são tratados. Então, o índice de desemprego entre os jovens atingiu 21% lá em 2023, só que ele foi tirado de circulação porque um economista, Zhang Dandan, da Universidade de Pequim, aliás, a economista Zhang Dandan, da Universidade de Pequim, falou que essa taxa era perto de 50%, 46,5%. O governo tirou os dados do ar e apareceu alguns meses depois, eu lembro que eu repercuti isso na época que aconteceu, com uma metodologia nova, derrubando isso aqui para 14,9%. Aí, óbvio que isso aqui não é algo realista, algo completamente bizarro. Indicadores imobiliários já sumiram há muito tempo, porque o mercado imobiliário chinês já colapsou por completo, isso não é novidade para ninguém. Então, lá em 2022, um relatório mostrou que a taxa de vacância habitacional nas maiores cidades chinesas era maior do que em países desenvolvidos, e logo na sequência esse estudo foi tirado do ar. Aí, pouco tempo depois, tinham dados oficiais sobre vendas de terrenos que também foram tiradas do ar depois que elas mediram uma queda de 48% em relação ao ano anterior. Ou seja, a economia está definhando claramente, os sinais são evidentes e na medida em que eles vão aparecendo, o governo vai escondendo, vai varrendo para debaixo do tapete, de forma que o dado do crescimento do PIB acaba não sendo facilmente refutável com base em outras informações. Então, por exemplo, as bolsas de valores de Xangai e de Shenzhen pararam de divulgar os fluxos de capital em tempo real. Por quê? Porque os gringos tiraram mais de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares da bolsa, dessas bolsas chinesas, em 2 semanas. É uma coisa absurda, de fato, e aí o governo deu uma desculpa qualquer nesse sentido aí. Enfim, tem outros dados também relativos à demografia, como mortalidade na época da pandemia, a queda na natalidade, índices de endividamento de governos locais, tudo isso foi tirado do ar e os dados são cada vez menos claros. Enfim, até para quem mora lá na China, o acesso a essas informações está bastante difícil. E mesmo quando as informações são obtidas, elas não têm qualquer tipo de credibilidade porque podem ter sido manipuladas. Mas, ao que tudo indica, fazendo a triangulação de dados aqui e acolá, todo mundo já percebeu que a economia chinesa está enfraquecida. Ou ela está crescendo pouco, ou ela já está diminuindo de tamanho. E a tendência é que isso piore cada vez mais. E na medida em que isso for acontecendo, menos dados vão sendo divulgados, mais obscura se tornará a realidade da economia chinesa. Olha aí, meu amigo, você quer pagar mais um impostinho? Se prepare, porque vem mais um aí pela frente. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos, mas você sabe como é que é. O Estado é voraz, o governo Lula é voraz, precisa assaltar cada vez mais a população. Olha aí, o STF está analisando a possibilidade de se cobrar imposto de renda sobre herança distribuída em vida, acredite ou não.
Ah, mas o que que o Haddad tem a ver com isso? Porque ele está na thumbnail do vídeo. Pois é, acontece que essa análise do STF foi provocada por um recurso feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então é o pessoal que está debaixo do guarda-chuva do Fernando Haddad. Tem dedo dele sim nessa história. E bem, se o STF decidir em favor do Estado, afinal de contas o STF pertence ao Estado, a grana que os ministros recebem vem do Estado, vem de impostos. A favor de quem será que eles vão decidir, não é mesmo? Do contribuinte? Do contribuinte? Claro que não. Mas o STF decidindo dessa forma, isso significa que, na prática, será cobrado imposto de renda em casos da famosa antecipação legítima, ou seja, quando você doa bens aos herdeiros necessários, aqueles que você obrigatoriamente tem que doar, deixar os seus bens para eles, ainda em vida, para evitar toda aquela bagunça pós-morte que geralmente acontece, até treta familiar costuma acontecer. Então, se você quer antecipar a sua herança para os seus entes queridos, se prepare, porque você vai ter que antecipar a sua herança também para o governo, para o leão. Vamos conversar sobre mais esse absurdo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E para começo de conversa, imposto é roubo. Eu sou libertário e você sabe disso. Agora, alguns impostos são mais escandalosos que outros. Pensa nisso aqui, já existe hoje o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, não é? É isso que é o nome dele, que é um imposto sobre e doação também, obviamente, de bens, que é um tributo estadual. Então já existe essa previsão atualmente de cobrança, mas em nível estadual. Aí eu te pergunto, por que que o Estado deve ter o direito de ficar com uma parte da herança que você trabalhou para deixar para as pessoas que você ama? Por que diabos o Estado tem que ter direito a uma parte disso? É um absurdo completo, é uma coisa completamente imoral. Não tem explicação para isso. Você trabalhou, olha só, você trabalhou em vida, pagou imposto de renda em cima do seu trabalho a vida toda para você juntar um patrimônio. Você pagou imposto em cima desse patrimônio que você juntou. Se for um carro, IPVA, se for um terreno, uma casa, IPTU. Se é investimento, você pagou imposto de renda em cima disso aí. Se recebeu algum tipo, vendeu isso, fez algum tipo de negociação, você pagou em cima disso aí também. Se você teve algum tipo de ganho, você pagou imposto sobre consumo de tudo que você gastou na sua vida. Ainda assim, com todo esse revés, você conseguiu juntar um patrimônio para deixar para os seus familiares, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Depois de tudo, o governo ter dilapidado o seu patrimônio em vida, você conseguiu salvar um pouquinho, o governo ainda vai dilapidar isso depois da sua morte. Como que tem gente que aceita isso? Como tem gente que acha que o Estado é um ente legítimo? Como tem gente que acha que imposto é um mal necessário? Não entra na minha cabeça isso, né? Mas, enfim, essa é uma questão que está sendo avaliada, está em pauta lá no STF. E o que que acontece? Houve um desenrolar nesse sentido. Por quê? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF, analisando uma questão de cobrança de imposto de renda, considerou que a cobrança desse imposto sobre imóveis doados por um pai à filha com valor de mercado superior ao declarado originalmente não deveria ter cobrança de imposto de renda. A Receita Federal, obviamente, não aceitou isso e levantou o negócio lá para o STF para que a questão seja julgada lá. Por quê? Como que funciona o imposto de renda em caso de venda de um bem? Você comprou uma casa por 100 mil, daqui a um tempo ela está valendo 200 mil, você vendeu essa casa, você tem que pagar imposto de renda em cima dessa valorização. Ah, mas e a inflação? Porque em grande parte dos casos, a valorização nada mais é do que uma resposta monetária, uma resposta de preços à perda de valor da moeda. Apenas isso, não é que o bem ficou mais valorizado de fato, é apenas a moeda que se desvalorizou. Ainda assim você tem que pagar imposto de renda em cima disso, e aí você já percebe o tamanho do nabo que o brasileiro aguenta por parte do Estado. Agora, imagina só, olha que insanidade. Isso aí é quando você está vendendo um bem. Você está transformando ele em capital.
Então, em tese, você tem um ganho de capital. Não tem, a inflação está só maquiando os dados, mas em tese você tem um ganho de capital. Agora, quando você doa esse bem para uma pessoa, para um filho, para uma esposa, em vida ainda você reparte a herança, o que você está ganhando? Você não está ganhando. Inclusive, é um dos argumentos colocados aqui, que na verdade, o que acontece? Você está tendo uma redução do patrimônio, na verdade. Então, essa doação não representa uma aquisição, ela representa uma redução do patrimônio do doador. Então as coisas se mantêm estáveis, sai o patrimônio do doador, entra para aquele que está recebendo a doação. Que ganho de capital que tem nisso aí? A Fazenda não quer nem saber, ela quer levar uma bolada, aí a sua bocada nisso, né? Que deve ser uns 15%, imagino, do ganho de capital nisso aí. Agora imagina, né? O cara comprou um imóvel lá atrás, quando ele, sei lá, casou, ou sei lá, no começo da vida adulta dele. Agora ele tá com 70 anos, ele já tá pensando aí já nos finalmente da sua vida, já começa a dividir os bens entre os seus filhos. Essa casa tá valendo muito mais do que ela valia lá atrás. Porque ela tá muito mais valorizada? Não, porque a moeda se depreciou. Agora imagina o cara tendo que pagar 15% em cima do valor nominalmente mais alto, essa falcatrua, para encher os cofres do Tesouro Nacional, encher os cofres do governo Lula. Basicamente é isso, é disso que se trata essa história. Enfim, né, o STF decidiu aqui que esse caso vai ter repercussão geral, então, né, foi uma decisão aqui, ou seja, a decisão tomada, ela vai valer para todo mundo, vai acabar com esse debate que hoje está muito dividido. Tem tribunais que acreditam que sim, pode tributar isso aí, tem que pagar o imposto de renda. Tem outros, como o TRF4, que eu falei, que acreditam, entendem que não, que isso aí não é devido nesse caso, porque não há fato gerador para esse tributo aqui, né? O pessoal fala que é um caso de bitributação, porque já tem um imposto estadual, que é o imposto sobre transmissão causa-morte, o tal do ITCMD, que é um absurdo completo já existir. Mas esse negócio de disputar judicialmente sobre bitributação, cara, isso não leva a lugar nenhum, porque para pra pensar. Bitributação é o quê? Tributar duas vezes. Tributar, a chave para a compreensão do porquê isso aqui não faz sentido ser discutido, tá na palavra tributo. Você tributar duas vezes. E aí você vai procurar no Código Tributário Nacional o que é tributo. Aí você vai ver que é imposto, contribuição, taxa, multa, enfim, tem lá a definição do que é. E aí você pega qualquer demonstração de resultado de exercício de uma empresa, chega lá no final tem o lucro antes dos impostos, antes do imposto de renda. E você vê que ali incide 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Aí eu te pergunto, isso não é bitributação? Porque é bitributação, tributar duas vezes. E o Código Tributário diz que imposto é tributo e contribuição é tributo também. Então são dois tributos em cima do mesmo fato gerador. Isso não é bitributação? Não, a justiça entende que isso não é bitributação. Não tem problema nenhum nesse sentido. Aí eu te pergunto, meu amigo, dá para levar a sério esse tipo de análise? Volto a dizer, é o STF, faz parte do Estado, faz parte do governo. Você acha que o STF vai decidir contra a Receita Federal? Pode até decidir, mas vai ser um ponto fora da curva. Tipicamente, nós vemos o crescimento do Estado. Nós vemos o Estado cada vez mais roubando da população. Em se tratando de governo Lula, Fernando Tachad, no Ministério da Fazenda, podemos esperar isso aqui e muito mais desse desgoverno. Olha aí, meu amigo, vamos falar da Argentina mais uma vez. Você sabe que eu gosto de tratar desse tema aqui no canal. Gosto de falar do governo Javier Milei, que vive sendo caluniado por aí na mídia brasileira, na mídia estrangeira também, mas que muita gente já está dando o braço a torcer pela excelente qualidade que tem sido apresentada em matéria de recuperação econômica. Contudo, eu nunca dourei a pílula aqui e eu sempre tenho trazido para o canal que, primeiro, os problemas na Argentina são muito grandes, de difícil solução. O caminho é longo e muito sacrifício está sendo feito e vai continuar sendo feito. E mais, digo também que talvez um mandato não seja suficiente para resolver tudo. Os resultados atuais são empolgantes, o progresso em matéria de liberdade econômica, de estabilização, é algo
surpreendente até para o mais otimista dos libertários, mas tem muita coisa a ser resolvida ainda. Então eu trouxe essa notícia aqui hoje falando dos que não estão ganhando, entre aspas, no meio desse milagre econômico da Argentina. Essa notícia tem um viés muito forte, embora seja aqui do site Infomoney, que deveria ter um caráter assim um pouco mais técnico, não é? Tem um viés forte e eu vou desmontar alguns pontos no decorrer da minha análise sobre esse tema, mas já adianto, sim, a realidade está sofrida para o povo da Argentina. O povo tem esperança, o povo está vendo uma luz no fim do túnel, mas o túnel a ser percorrido ainda é comprido, né? E de lambuja vou falar aqui também sobre o projeto de redução de maioridade penal que o Javier Milei está tentando aprovar lá na Argentina para 14 anos, meu amigo. Pois é, vamos conversar sobre esse tema então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E bem, o negócio aqui da maioridade penal eu falo no final desse vídeo aqui. Mas essa notícia traz, obviamente, aquelas entrevistas ali com pessoas pobres que, caramba, se for na Noruega, você vai conseguir uma entrevista dessa, e se for na Suíça, você vai conseguir uma entrevista dessa aqui de fato. Mas, enfim, a verdade é que, de maneira geral, o argentino está muito pobre ainda. Há melhora nesse sentido, mas tem muita gente, de fato, que está sofrendo com a falta ainda de algum grau de desenvolvimento econômico na Argentina. Então, sim, as políticas do Javier Milei estão tendo excelentes resultados no sentido de estabilizar a economia do país. A inflação caiu bastante, consideravelmente. Aqueles arroxos monetários foram derrubados, uma tragédia, um inferno na vida do povo argentino. E pela primeira vez em 14 anos, o país teve o primeiro superávit orçamentário, superávit nominal no ano. Primeira vez em 120 anos, se eu não me engano, 120 e tantos anos. Uma coisa impressionante. De fato, isso aqui é, de fato, realmente, na realidade, um milagre econômico, sem sombra de dúvidas. Mas para muita gente, a adaptação tem sido muito dolorosa. É o que eu sempre falo aqui no canal. Até um tempo que eu não uso essa analogia, inclusive. Eu falava mais lá no começo do governo Milei, quando os números estavam piores. Justiça total seja feita. Os números estão muito melhores, até mesmo em matéria de pobreza, de salário, enfim. Mas eu dava o exemplo do alcoólatra, do cachaceiro. Então ele tá lá, enfiando a cara na cachaça durante algum tempo. Ele não vai muito longe se ele continuar assim. Então ele tem que sair desse vício e de ter se entregado a ele de uma forma tão devastadora. Só que no primeiro momento em que o cachaceiro abandona o vício, abandona a bebida, ele vai passar por um período terrível de abstinência. O cara pode ter aí delirium tremens. Então, quem olhar para essa fotografia, olhar para esse momento dele se purificando do seu vício, vai olhar pro cara, vai pensar assim: pelo amor de Deus, entrega uma garrafa de cachaça para esse cara para ele voltar a ficar bom. Mas é um período necessário, é um sacrifício necessário para que ele saia lá na frente livre desse vício e possa ter uma vida melhor, ter uma saúde mais sustentável. No caso da Argentina é a mesma coisa. O povo argentino, a economia argentina ficou escrava, refém, tal como um vício, tal como o alcoolismo, de intervenção estatal, dinheiro sendo atirado na economia, subsídios, etc. Tudo isso estava matando a economia da Argentina e os números são claros nesse sentido. O que o Javier Milei fez foi acabar com isso, acabar com a origem do vício e colocar a Argentina no programa de reabilitação. É esse período que a Argentina está passando hoje e está enfrentando todos os desafios nesse sentido. Aí não dá para negar. Então veja aqui, por exemplo, a redução dos salários no setor público. Eles caíram 15% em termos reais no ano seguinte à posse do Milei. Então, em dezembro do ano passado, estavam 15% menores. O que isso significa? Que os funcionários públicos estão consideravelmente mais pobres do que estavam lá atrás. Por quê? Meu amigo, porque o governo Milei priorizou diminuir o tamanho do Estado, cortar na carne estatal. E não tem jeito. Para fazer isso, tem que cortar cargo público e tem que cortar salário público. É simples assim, porque isso é um ralo de recursos do setor produtivo da sociedade.
que é de onde vem a riqueza. Então, se você alimenta demais o setor privado, você mata a economia real, a economia que produz algo efetivo para o país. Então, sem sombra de dúvidas, quem está perdendo muito no governo Milei é o funcionário público. Isso não ninguém questiona. Muitos foram demitidos, uma grande quantidade foi demitida, e aqueles que ainda estão no cargo viram suas rendas caírem bastante, caírem consideravelmente. Enquanto que no setor privado, os salários já superaram a inflação. Então, em um ano, cresceram 3,3% em termos reais. Ah, não é um crescimento expressivo. Beleza, mas a economia caiu. Para você ver o quanto que os salários estão aumentando na prática no setor privado. Isso é uma boa notícia, sem sombra de dúvidas, né? Então, o pessoal fala aqui que os salários não são suficientes, é difícil de pagar as contas, natural que seja assim, mas, por exemplo, essa senhora Julieta Betaglia aqui fala que a queda na inflação tornou os preços mais previsíveis, então isso facilita o planejamento econômico das famílias de maneira geral. Ela diz que os preços pelo menos não aumentam toda semana, o que já é um resultado muito positivo, sem sombra de dúvidas. Então, o índice de desemprego caiu durante o governo Milei, chegou a subir, caiu, o índice de pobreza também. Então veja que a taxa de desemprego terminou no ano passado 6,4%, um pouco mais alta do que na época que o Milei assumiu o cargo. Então, uma leve alta nesse período. Já uma correção, porque na verdade subiu muito e já está caindo. É engraçado que a taxa de desemprego no Brasil está mais ou menos isso também, né? Curioso pensar dessa forma. Só que o pessoal aqui desse think tank aqui da Argentina falou que essa taxa de desemprego está maquiada porque o trabalho autônomo cresceu. Então, na verdade, são pessoas que não têm seguridade social, estão vulneráveis aí porque ganham menos, né? Os informais ganham 41% a menos que os trabalhadores formais. Enfim, acho curioso também esse número e fico mais curioso ainda para saber como que seria esse número aqui no Brasil, se a gente fosse considerar o trabalho autônomo como sendo um trabalho de baixa qualidade, um trabalho mais vulnerável, né? Então, inclusive eles dizem aqui que na verdade o número do desemprego deveria ser, né? Se a gente considerar os empregos temporários, os empregos mal remunerados como desemprego de fato, o número saltaria para 30%. Fico imaginando como seria esse número aqui no Brasil, como seria o pleno emprego do Lula com esse tipo de critério aqui no Brasil, né? Enfim, tem muita gente sim sofrendo na mudança econômica na Argentina, isso não dá para negar, mas tem muita gente que está ressentida apenas. Funcionário público, sindicalista, essa galera toda está bastante inconformada com as mudanças que estão acontecendo, porque eles sim são os maiores prejudicados. Agora, o povo argentino não está quebrando tudo, indo para as ruas. Pelo contrário, a popularidade do Milei está muito alta, principalmente se levarmos em conta o tipo de política que tem sido feita lá na Argentina. Agressiva, vamos colocar assim, o que mostra que o povo sabe que o país está no caminho certo. E falando em políticas agressivas, pois é, né? Tá aqui, o Javier Milei propôs, isso já tem um tempo, agora ele vai tentar passar de fato, a redução da maioridade penal para 14 anos na Argentina. Aí você pode pensar, caramba, vai cair de 18 para 14? Que baque gigantesco, né? Não tinha como ser um pouco mais tênue? E bem, para começo de conversa, o Milei queria 13 anos. Começa aí. E para você saber, a maioridade penal na Argentina hoje é 16 anos. Já é 16 anos, meu amigo, na Argentina. Então, é o sonho aqui do conservador mais radical do Brasil, a maioridade penal 16 anos. Já é a realidade na Argentina, o governo Milei quer reduzir isso aí, né? Enfim, essa redução para 16 aconteceu lá nos anos 80, aliás, 1980 para ser mais específico. E bem, vai ter aqui uma comissão que vai julgar esses dados aqui e tudo mais. Pois bem, o governo apresentou essa previsão para uma imputabilidade a partir dos 13 anos, só que na verdade o pessoal retrocedeu para os 14 agora. Eventualmente isso aí pode ser aprovado de fato, né? Enfim, a coisa pode acabar seguindo nesse caminho, mais um passo radical, agressivo do governo Milei, que enfrenta uma série de dificuldades, isso ninguém nega, mas tem colecionado uma série de vitórias. Olha aí, meu amigo, a Petrobras
vai cortar novamente o preço do diesel. Pois é o terceiro corte desde abril, meu amigo. Então, realmente é um corte atrás do outro e são 16 centavos no litro do diesel. Pois é, um corte bastante expressivo, sem sombra de dúvidas. R$ 1 e tantos desde o final do ano passado, apenas em corte nesse valor aí dos combustíveis, desse combustível principalmente do diesel, que, convenhamos, tem uma relevância muito grande dentro da cadeia produtiva brasileira. Quem que fica muito feliz com essa notícia? Os caminhoneiros, naturalmente. Isso aqui é talvez o principal custo do frete no Brasil hoje. E como eu sempre digo por aqui, absolutamente tudo circula em cima de caminhões e carretas no Brasil. Isso aqui vai representar um respiro nos custos desses prestadores de serviço, mas principalmente quem vai ficar muito feliz nessa história é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo, que vão conseguir dar uma arrefecida nos índices inflacionários, quiçá segurar o aumento da taxa de juros via canetada na Petrobras. Vai ser bom para a Petrobras? Aí é outra história, meu amigo. Até porque o senhor ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não está satisfeito em macetear apenas o preço do diesel. Ele também quer fazer isso com o preço do gás natural. Pois é, vem mais corte por aí. Vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o anúncio foi feito hoje, segunda-feira, dia 5 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo. Uma queda de 16 centavos no preço de venda do diesel tipo A para as distribuidoras. E bem, esse tipo A aqui é o principal, mas que é batizado também no final das contas, porque ele tem um pouquinho de biodiesel ali, 14%, não é tão pouquinho assim não. O tipo B tem ali uma quantidade maior, né? Então, a redução no tipo B vai ser de 14 centavos, a redução no tipo A, 16 centavos. Ainda assim, em ambos os casos, é uma redução expressiva, sem sombra de dúvidas. Então, aqui o valor vai custar em média aqui, né? O diesel vai custar em média R$ 3,27. Já começa a vigorar no dia 6 de maio, terça-feira, que deve ser o dia em que você vai assistir esse vídeo. Pelo menos pretendo publicá-lo nessa data. Agora, dá uma olhada aqui. Desde dezembro de 2022, a Petrobras já reduziu R$ 1,22 no preço do diesel para as distribuidoras. É uma redução de 27,2%. E se você considerar a inflação desse período, na verdade, a redução é de quase 35%. R$ 1,75. Em apenas um mês, já foram 3 cortes feitos no preço do combustível, desse combustível aqui, né? E bem, isso não é novidade nenhuma, porque desde fevereiro, o Alexandre Silveira já vinha anunciando que a Petrobras promoveria cortes no preço dos combustíveis no Brasil. E aí eu te pergunto, por que o ministro de Minas e Energia tem que decidir isso se a Petrobras tem uma governança própria? Não tem lá a Magda Chambriard, que é presidente da Petrobras, não tem um conselho que decide isso? Por que é o ministro que tem que dar esse tipo de informação e fazer essa promessa de que não, a Petrobras vai diminuir o preço? É porque quem manda na empresa é o governo, no fim das contas. Ela é um puxadinho, a Petrobras é um puxadinho do governo Lula. Em vários aspectos, diga-se de passagem. Então, isso aqui, obviamente, tem um interesse demagógico do governo Lula, que é acalmar o pessoal do setor de transportes, obviamente, os caminhoneiros, e também segurar a alta da inflação. Por quê? Preço do diesel, por si só, já impacta o índice IPCA, os combustíveis têm um peso grande no índice IPCA, e também isso impacta no preço do frete. Então, se o preço do diesel está elevado, os fretes ficam mais caros, todo o restante dos produtos no Brasil acabam ficando mais caros para o consumidor final também. Então, se há uma queda no preço do diesel, a tendência é que os fretes fiquem mais baratos e, portanto, os preços diminuam também lá na ponta. Ou seja, o governo Lula tenta segurar dessa forma o avanço da inflação. Agora, para pensar, o quanto que a inflação aumentou desde, olha lá, dezembro de 2022 para cá. Isso se você considerar só o IPCA. Se você levar a sério a inflação como aumento da base monetária, ou pegar o preço de alguma coisa aí no seu dia a dia,
de itens de supermercado, pensa o quanto que a inflação subiu e considere que o governo maceteou esse preço do diesel esse tempo todo. E da gasolina também, tá? Só que os cortes da gasolina têm sido menos frequentes. Mas do diesel, olha aí, ajustado pela inflação, 1,75 a menos. Quanto que essa inflação não teria subido com o diesel no valor real dele, o valor de mercado, e não esse valor maceteado pelo governo? Ah, mas o barril do petróleo não está caindo? Já vou explicar isso para você. Sim, o petróleo está em suas mínimas históricas. Mas, primeiro de tudo, você tem que considerar que isso é um problema para a Petrobras, né? O principal commodity dela, principal item de exportação, está caindo o preço. Logo, as receitas da empresa tendem a cair também. É um negócio generalizado. A lucratividade da Petrobras não deve ficar grandes coisas por causa disso aí. Só que tem um detalhe nessa história, que é o abrasileiramento de preços dos combustíveis. Uma política desastrosa do governo Lula, como todas as outras, mas que, sabe-se lá por qual motivo, foi abraçada por todo mundo, tá? Já está normalizada, a ponto da Magda Chambriard usar essa terminologia que foi uma coisa jocosa concebida pelo próprio Lula. Ela falou isso em preço abrasileirado, para você ver o nível da coisa. Então, qual que é a lógica por trás disso aí? Eu já falei, já expliquei várias vezes aqui no canal. É manter uma estabilidade no preço dos combustíveis. Isso foi pensado, foi trazido à tona na época em que o barril do petróleo estava nas alturas. E o Lula estava incomodado com o preço da gasolina e do diesel. Então voltou com essa história aí que existiu lá atrás, foi abandonada na época do Temer e do Bolsonaro, o governo trouxe isso de volta. Então, o que acontece? A ideia é, o preço do barril de petróleo está alto, então a Petrobras vende mais barato do que ela compra, porque ela compra isso lá fora, vende mais barato do que ela compra, arca com esse prejuízo, com essa queima de caixa, para manter o preço baixo. Quando o preço do barril de petróleo cair, a Petrobras mantém o preço do combustível mais alto para recompor o seu caixa e repor os prejuízos que aconteceram lá atrás. Então, isso mantinha a estabilidade. O preço não se alterava. Subiu o barril de petróleo, Petrobras segura a peteca. Caiu o preço do petróleo, a Petrobras recompõe o seu caixa. É uma ideia estúpida, porque não dá para você garantir que o barril de petróleo vai ficar tanto tempo numa cotação baixa que vai ser suficiente para compensar o período que ele ficou alto. Ninguém consegue prever isso aí. Ninguém consegue prever se isso vai quebrar a empresa ou não nessa brincadeira. Acontece que, como eu já tinha falado lá atrás, quando o preço do barril do petróleo estava lá em cima, o governo vai adotar isso aí sim de estabilidade de preço com o petróleo caro. Quando cair, o governo não vai deixar a Petrobras manter esses preços. Procure qualquer vídeo antigo meu falando disso, você vai achar essa informação. E tá aí, o governo tá cortando, obrigando a Petrobras a cortar. Olha o tanto que ela já cortou no preço do diesel nesse período. O que isso significa na prática? Que a Petrobras não está recompondo o seu caixa que ela queimou lá atrás. Isso aqui poderia ser a chance da Petrobras ter um lucro extra no momento em que o petróleo está barato lá fora. Então ela não está ganhando tanto dinheiro assim, porque a receita tende a cair nesse cenário, porém ela poderia recompor o seu caixa, ganhar até um lucro nessa história, mantendo o preço abrasileirado. Mas não, é claro que o Alexandre Silveira iria pressionar nesse sentido. Dá uma olhada aqui no gráfico da paridade de preço internacional do diesel, o diesel tipo A. Então veja que essa é a linha de paridade, essa linha verde aqui, e na maior parte do tempo, a série histórica de 12 meses, na maior parte do tempo, o preço esteve abaixo, o preço praticado aqui no Brasil, ou seja, a Petrobras estava levando fumo nessa história. Em alguns casos, quase R$1, aqui chegou a bater quase R$1 de ferro que a Petrobras estava levando. A maior parte do tempo, esse era o cenário. Nas poucas vezes que o preço de paridade ficou positivo para a Petrobras, olha aqui, foi só esse períodozinho aqui, um ou outro instante, e agora principalmente a partir de março desse ano, fevereiro e março desse ano, que o barril do petróleo caiu muito. Mas veja que nesse cenário era a hora da Petrobras recompor alguma coisa. O governo não vai deixar a Petrobras recompor isso aqui. Parece que esse período dá conta de compensar todos esses vales aqui? É claro que não. A Petrobras está subsidiando a gasolina para os brasileiros. Ou seja, o acionista da Petrobras, inclusive o governo, está subsidiando o combustível para o cliente
uma insanidade completa. E isso porque não vai parar só no diesel. Olha aqui, o Alexandre Silveira falou que o preço do gás natural no Brasil é surreal e tem que ser feito algo nesse sentido, porque, de acordo com o que ele falou, aqui o BTU, o milhão de BTU custa 2,5 dólares ali no poço, né, na cabeça do poço, e custa 14,50 ao consumidor final. Isso aqui seria o custo do escoamento e processamento é muito alto e também do transporte do gás. Detalhe, escoamento e processamento pertencem à Petrobras, ou seja, algum tipo de maceteamento de preço vai ser feito nesse sentido, ou o governo vai obrigar a Petrobras a investir nessas áreas aqui para melhorar os custos, enfim. A certeza que eu tenho é, via demagogia, o governo Lula mais uma vez vai quebrar a Petrobras. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.